Dia a todos. A mensagem de hoje tem como tema as responsabilidades do cristão. Todos os cristãos sinceros desejam agradar a Deus, não é mesmo? Desejam viver uma vida que seja na obediência da palavra de Deus. Mas muitas vezes esses cristãos sentem-se perdidos quanto ao que fazer. Para desfrutarmos os nossos direitos e a nossa liberdade na sociedade, precisamos assumir certas responsabilidades. E de maneira semelhante, em nossa vida cristã, temos algumas responsabilidades que devemos assumir antes de usufruirmos as bênçãos do nosso Deus. Temos, por exemplo, a responsabilidade do culto. Fomos criados para cultuar o nosso Pai Celestial. Os incrédulos adoram as coisas materiais, mundanas, mas quando nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade ainda, a da santificação. Visto que fomos convertidos pelo Senhor Jesus e purificados pelo seu sangue, devemos viver uma vida santificada. Sem a santificação, não podemos nem pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe a nossa causa. Também temos a responsabilidade de estudar a Bíblia. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreendemos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. É de nossa responsabilidade e obrigação conhecer cada vez mais a Deus através do estudo da sua palavra todos os dias. Temos ainda a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. E na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. Você sabe, é claro, que se parar de respirar, morre. E se pararmos de orar com regularidade, a nossa vida espiritual morre. É por isso que devemos orar a Deus todos os dias. Também temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. O que é testemunhar? Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se quisermos ter um corpo sadio, precisamos praticar os exercícios físicos regularmente. Se quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias da nossa vida. Alimentamo-nos da palavra de Deus, continuamos a respirar espiritualmente, mediante as nossas orações e também nos exercitamos dando testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos, fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar o nosso ministério, o nosso trabalho para o Senhor, tanto na área material, mediante o nosso esforço físico, como na área espiritual. Então, a partir do momento em que desempenhamos com fidelidade as nossas responsabilidades, podemos cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número de promessas maravilhosas de Deus. Ali estão as suas promessas em abundância, mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus, sem mais nem menos. Veja, por exemplo, a experiência do centurião romano, que todos conhecemos e que se encontra em Mateus 8. A confissão do centurião, que pediu uma palavra a Deus, e vemos a resposta de Jesus, demonstra que Jesus fala especificamente aos doentes e lhes ministra cura. Temos as promessas de Deus escritas na Bíblia e podemos entender a vontade do Senhor se estudarmos
a sua palavra. Todavia, se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através da Bíblia. No caso do centurião, ele pediu a Jesus: dize somente uma palavra. As promessas da Bíblia devem ser renovadas em nossos corações, mediante a revelação do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que podem crer em qualquer palavra, conforme bem entenderem, e assim apontam para uma passagem qualquer das Escrituras, a esmo. Todavia, a fé na palavra de Deus não funciona dessa maneira. Há várias atitudes para com as promessas de Deus. Há as pessoas que se antecipam, correndo diante da palavra de Deus. Vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons cristãos que cumprem fielmente as suas obrigações e responsabilidades diante de Deus, mas querem estar à frente de Deus. Traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos, e só depois é que vêm a Deus e lhe pedem que abençoe os seus planos e projetos. Mas Deus não opera dessa maneira. E essa é a razão por que tantas pessoas cometem falhas em sua vida cristã no exercício da fé. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem a ela por causa das suas dúvidas. Depois de orar e receber a palavra de Deus em seu coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa da falta de fé. Deus não pode operar através de tais pessoas, porque o Senhor precisa de um instrumento que se atreva a se lançar pela fé na palavra de Deus que lhe foi revelada. O cristão que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido em sua vida cristã. Há também as pessoas que agem segundo a palavra de Deus ao receberem uma revelação especial em suas almas, vinda da Bíblia. Tiago 2,17 diz: assim, também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé armazenada no coração, que não nos motiva à ação, nada poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o cristão não agir com base nessa fé. As pessoas perguntam: como é que eu devo receber a palavra de Deus? Temos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporciona tantas bênçãos. Mas se desejamos receber a fé viva de Deus, não podemos tomar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos, esperando que Deus opere segundo o que acabamos de ler. O Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto à nossa alma, de tal forma que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja desta forma, é necessário que os nossos corações estejam preparados. Devemos nos arrepender da nossa desobediência e pecados. Portanto, se abrigarmos algum pecado consciente em nosso coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso, devemos nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados e iniquidades. E depois de havermos recebido o perdão dos nossos pecados, se nós sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre a sua palavra, Ele não o fará. Você precisa ir a Deus diretamente, em oração e súplica, com um coração fervoroso, e então o Pai Celestial ouvirá a sua súplica. Depois disso, espere no Senhor,
até que ele lhe dê a sua palavra de fé. Diz a Bíblia, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você pode receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em resposta às suas orações. As Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, são a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração. Mas a leitura genérica da palavra divina não produzirá a fé específica em sua alma. Somente quando o Espírito Santo vem até você e lhe seleciona uma porção das Escrituras e a revela ao seu coração, dando-lhe inspiração de modo específico, como se Deus lhe falasse de modo particular, é que você pode receber a fé que Deus compartilha aos cristãos. A partir daí, você pode esperar milagres. A partir do momento que você possui a palavra, deve dinamizar-se e agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias e de como você se sente. Veja, por exemplo, a experiência de Pedro de andar sobre as águas, que se encontra lá em Mateus 14, do versículo 24 ao 33. Pedro não poderia ter andado sobre as águas sem receber a palavra "vem" dos lábios de Jesus Cristo. Hoje, se tentássemos caminhar por sobre as águas do mar, mediante a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra e Jesus a deu. Pedro caminhou literalmente sobre a palavra de Jesus Cristo e não sobre o conceito de ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez da palavra de Cristo, começou a afundar. Diz a Bíblia que quando ele sentiu forte vento, sentiu medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja bem, Pedro não caminhou sobre as ondas, ele caminhou segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra de Cristo. Assim, quando você receber a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra. Ela traçará um caminho que parte do seu coração até o trono de Deus. Mediante a palavra de Cristo, você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus, se não obedecermos aos mandamentos do Senhor. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra de fé vinda de Deus. E quando você receber essa palavra de fé em seu coração, terá a fé específica necessária e verá a resposta de Deus em sua vida. Receba a palavra e, a seguir, haja segundo essa palavra. Fazendo isso, as Escrituras sagradas se tornarão a fonte das suas bênçãos pessoais, para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar e clamar ao Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque nós entendemos as nossas responsabilidades. Nós não estamos apenas aqui pedindo e clamando ao Senhor por essa ou por aquela necessidade, mas nós estamos também recebendo a Tua palavra, fazendo a nossa parte, assumindo as nossas responsabilidades. E neste momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha ao encontro de cada pessoa que neste momento está doente, no leito de enfermidade, no hospital, numa UTI, e que necessita de um milagre. Nós sabemos que é a Tua palavra que diz: o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Vai ao encontro dessa pessoa e opera o grande milagre
a cura, para que ela venha também ser testemunha do teu grande poder. Supre as necessidades daqueles que estão passando por momentos difíceis, de fome. Enfim, visita essa família, este casal, que está com algum tipo de problema no casamento, no relacionamento, mas nós sabemos que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. E nesse momento, nós já te agradecemos, porque nós confiamos que no tempo determinado pelo Senhor, nós tomaremos posse das nossas bênçãos, das nossas vitórias, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.